Bom dia. Deixa eu ver se o problema é para cá. Bom dia. Vou pegar... valeu. Funcionou. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Parabéns a vocês aí. Nós estamos num feriado. Ontem eu tive que descer. Tinha que resolver umas coisas lá embaixo. Vocês não imaginam como é que está lá embaixo, né? Sol, praia, está muito cheio, mas é muito bom ver vocês aqui. Parabéns a todos. Que Deus possa falar, que o Espírito do Senhor possa trazer a palavra dele ao coração de cada um, tá? Semana, como a Sandra disse, nós começamos no domingo passado essa série que chama As 7 Cartas de Apocalipse às Igrejas, né? É uma série muito interessante, uma série que traz várias revelações de Deus. Apocalipse já é revelação, né? Mas é interessante. Nós falamos na semana passada de uma grande tendência, de uma realidade, de que as igrejas, mais do que nascerem, aparecerem, as igrejas estão se fechando, né? Cada vez mais, isso é fato, as igrejas estão se fechando. Uma vez eu vi um irmão falar que hoje nos Estados Unidos existem igrejas que não têm mais o próprio templo, eles alocam no fim de semana salões, né? Eles alocam um templo mesmo, e para cada horário tem uma igreja que usa o templo para o seu culto. Ou seja, das 9 às 10 é em Mel, das 10 às 11 é uma outra igreja, e assim para frente. Isso é uma tendência que está acontecendo. A Renata está aí? Renata, eu vou mudar a sequência. Você pode pôr o vídeo primeiro? Eu vou pôr um vídeo, esse vídeo não é novidade, eu já passei talvez 2 vezes aqui, né? Mas quando eu lembro das cartas de Apocalipse, quando eu vejo aquilo que nós estamos pensando do futuro das igrejas, eu sempre penso nesse vídeo. Tem muito, ou seja, é praticamente aquilo que o pastor Paulo falou do que estão acontecendo nas igrejas ao redor do mundo. Dá para pôr? Pode pôr. Tem o áudio. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it's probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors.
We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Ok. Esse é um vídeo velho, na verdade ele é velho, talvez em torno de 2010, tá? Mas a questão é o que nós vamos fazer hoje, tá? Para que as nossas igrejas não se transformem em museus. O que nós podemos fazer hoje para que a gente leve adiante todo esse legado, todo esse trabalho, essa missão que Deus nos deu, tá? E vamos abrir agora em Apocalipse, capítulo 2, Apocalipse, último livro da Bíblia. Você pode pegar no seu aplicativo, pode pegar na sua Bíblia impressa. Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, último livro da Bíblia. E nós vamos ver a primeira igreja que aparece nessa carta que Jesus revelou a João, tá? E diz assim: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia a obra dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, agradecemos por Tua palavra. A Tua palavra foi inspirada há muito tempo atrás, quando ela foi escrita. E pedimos hoje que o Senhor venha a nos falar, através desse trecho de Apocalipse, dessa carta à igreja de Éfeso, que o Senhor traga a sua palavra aos nossos corações,
aquilo que o Senhor deseja falar. Que o Espírito do Senhor, ó Pai, venha sobre nós agora, que o Espírito do Senhor revele a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor, o desejo do Senhor a cada um de nós, a cada uma das pessoas que estão aqui. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Aparentemente, eu tenho a impressão que a igreja de Éfeso talvez uma das igrejas que Jesus teve a palavra mais, talvez, menos tão assim, de coisas erradas, né? Mas a igreja de Éfeso, ao que me parece, a impressão que eu tenho, é onde Jesus, ele revelou a João palavras bem mais assim, amenas, vamos dizer assim, tá? E a igreja de Éfeso, se nós víssemos hoje também, nós iríamos dizer que é uma igreja exemplar, tá? Era uma igreja assim, nos dias de hoje assim, era uma igreja que talvez muitos de nós, se você tivesse à procura de uma igreja, provavelmente você passaria pela igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso era, a bem da palavra, era uma igreja impressionante, tá? Éfeso fazia parte das 5 maiores cidades do continente da Ásia Menor, tá? Para a gente ter um pouco a noção histórica dessa igreja, a igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo próprio Paulo, né? E Paulo gastou nessa igreja, desde a sua fundação, Paulo permaneceu nessa igreja por 3 anos. Dentro do ministério de Paulo, várias igrejas que Paulo fundou, muitas vezes ele ficou questões de semanas, tá? 2, 3 semanas, às vezes em torno de um mês. E logo depois ele saía e ele ia fundar uma outra igreja. Quando Paulo fundou essa igreja de Éfeso, Paulo permaneceu lá por 3 anos. Por 3 anos ele investiu nessa igreja, tá? A igreja de Éfeso tinha pregadores eloquentes, né? Um deles era Apolo. Se você falar em Apolo, vamos falar hoje no YouTube, provavelmente a pregação de Apolo no YouTube ia ter, sei lá, 100 mil, né, 200 mil visualizações, tá? Então era um pregador assim que, puxa, você ouvia a pregação dele, você não parava, você ficava direto, tá? Quando Paulo saiu da igreja de Éfeso, ele deixou como sucessor dele ninguém mais como Timóteo. Timóteo era um grande apóstolo, e Timóteo começou a pastorear essa igreja de Éfeso. Então não era uma igreja assim, que você chegava assim e falava, puxa, né, cheio de problema, não, essa igreja eu não vou ficar. Provavelmente cada um de nós, se a gente passasse, entrasse nessa igreja, nós iríamos ficar nela. Tiveram grandes líderes, né? E um dos nomes que aparece muito nas cartas de Paulo é Priscila e Áquila. Eram líderes assim que fiéis a Deus, sabedores, tinham uma sabedoria dada por Deus para conseguir conduzir uma igreja também. O próprio João, o apóstolo João, ele congregou nessa igreja também. Então, quando ele fala de Éfeso, ele sabe de que igreja ele está falando também, tá? Dentro da sua lista de membresias, além desses nomes que citamos, a própria Maria, mãe de Jesus, ela fazia parte dessa igreja. Ela era membro dessa igreja de Éfeso também, tá? Então, não era uma igreja assim que você imagina assim, cheio de problemas, uma igreja que você chega e fala, puxa, isso aqui não tem cara de igreja, aqui está tudo errado, tal, tá? Era uma igreja assim, exemplar. Era uma igreja extraordinária, tá? E Jesus, ele faz 3 elogios em relação a essa igreja, tá? Existem 3 características, ele fala, que aparecia nessa igreja. Conheça as tuas obras, o seu trabalho árduo. Era uma igreja que trabalhava muito. Era uma igreja que não parava. Eles tinham noção daquilo que era o chamado de Deus para a igreja de Éfeso. E eles investiam, eles trabalhavam muito. Segunda coisa, ele diz assim, a sua perseverança também, tá?
eles perseveravam. Era difícil desanimar aquela igreja, era difícil assim fazer eles perderem o rumo. E a terceira coisa, sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Tá? Eles tinham um zelo doutrinário muito grande também. Tá? Não podia chegar qualquer pessoa e começar a lançar uma ideia nova, não podia chegar qualquer pessoa e trazer, falar, isso aqui é um lançamento, assim, né? Um negócio assim que vai revolucionar a igreja, é uma manifestação assim do sobrenatural. Não, eles tinham zelo doutrinário, eles sabiam aquilo que a palavra de Deus dizia, eles seguiam e eles conseguiam confrontar, e qualquer pessoa que chegasse lá e quisesse assim trazer essa mudança que não fosse de acordo com a palavra de Deus, eles falam que eles eram desmascarados dentro dessa própria igreja também, tá? E contra essa igreja, Jesus fala a João: eu tenho somente uma coisa a vocês. Versículo 4: contra vocês, porém, tenho isso: vocês abandonaram o seu primeiro amor. A própria carta de Paulo em Coríntios, ele fala que se você falar a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada adianta. Você pode poder revelar, desvendar todos os mistérios. Você pode ter capacidade de interpretar todos os sonhos. Você pode ter, conseguir falar de todas as visões. Mas se você não tiver amor, de nada adianta. Você pode ter a fé capaz de mover montanhas. A sua fé é uma fé enorme, capaz de mover montanhas. Mas Paulo fala que se não tiver, não adianta nada. Ele fala que se você pode dar tudo que você tem aos pobres, você pode pegar todos os seus bens e doar aos pobres. Você pode entregar o seu próprio corpo a ser queimado. Mas se não tiver amor, de nada adianta. E a mensagem que Paulo tem, que Jesus tem, a João, sobre a carta à igreja de Éfeso, é justamente isso. Se não tiver amor, de nada adianta. Era isso que Jesus falou a João. Porque uma igreja pode ter muito trabalho árduo, mas se não tiver amor, ele se transforma em ativismo religioso. Tá? Uma igreja pode perseverar, lutar, né? Ser fiel, manter as ideias, ter toda essa batalha. Mas se não tiver amor, ela transforma-se somente num tradicionalismo, tradições e algo sem sentido. É lutar e perseverar por uma coisa que aconteceu talvez... porque acontece, né? Todo dia o culto tem que ser às 9, vamos lutar, vamos batalhar. Tá? Mas se não tiver amor, não adianta. Você pode ter todo o zelo, uma igreja pode ter todo o zelo doutrinário, preocupar em seguir assim exatamente como diz a palavra de Deus. Mas se não tiver amor, é uma igreja que tem uma ortodoxia vazia, as pregações se transformam em discursos vazios, sem vida e sem nada que transforme a vida das pessoas. E era isso que Jesus falava à igreja de Éfeso. O que será que é abandonar o primeiro amor? Né? O que será que significa essa expressão? Você abandonou o seu primeiro amor. Muitos pensaram, muitos estudaram, né, qual é o sentido disso, e alguns comparam muito a história do próprio casal, que com o passar do tempo, ao longo da vida do casamento, os relacionamentos vão esfriando, né? Não existe mais aquela empolgação do começo, entra numa fase um pouco de uma monotonia, mas não, dentro da palavra de Deus não é bem isso que a gente entende. Isaías, capítulo 29, existe uma mensagem do profeta Isaías que ele disse ao seu povo Israel. Isaías 29, versículo 13. Opa, abri aí lugar errado aqui. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. É a palavra de Isaías. Veja bem, Isaías ele fala que existe palavra ensinada por homens, né? Então existe ensino nessa igreja, existe cântico, existe adoração, existe toda atividade religiosa. Mas esse povo, ele se afastou de Deus. Tá? Então, a mensagem, o que a gente pode entender, o que significa quando uma igreja abandona o seu primeiro amor, é que é uma igreja que ela não tem alegria. Ela é uma igreja fria, uma igreja vazia, é uma igreja que, quando você se sente, quando você chega nessa igreja, você não se sente amado, você não se sente querido. Eu acho muito legal aqui, né? Nossa igreja aqui, alguns vão achar que é bagunça, né? Mas quando você chega aqui, você ouve aquela barulheira de gente se abraçando aí e tal, né? Isso é muito interessante. Isso é a alegria de se encontrar as pessoas. Isso é a alegria de rever o irmão, é a alegria de estar na casa do Senhor, é a alegria de poder cultuar a Deus. E a igreja de Éfeso não tinha isso. Provavelmente as pessoas chegavam, já tinha o cantinho certo, o seu lugar certo para sentar, a pessoa se dirigia lá, ficava lá sentado. As crianças aqui choram, né? As crianças podem chorar aqui, a gente fica feliz de ver os bebês chorando aqui, né? Mas a igreja de Éfeso era bem diferente, tá? Era uma igreja que o Espírito Santo não dirigia mais as pessoas lá. O Espírito de Deus não era presente naquela igreja. Era uma igreja que tinha toda a sua ortodoxia, tinha todo o seu zelo doutrinário. Mas a palavra era uma coisa vazia. Era uma igreja que não ouvia, não procurava mais saber de Deus. Não procurava saber o que Deus estava falando, o que Deus queria dizer na vida de cada um. Tá? A importância de a gente buscar a presença de Deus. A importância de a gente saber o que Deus tem para cada um de nós a cada dia. Tá? Senão nós se transformamos numa igreja que esqueceu o primeiro amor. O próprio fruto do Espírito, né? Se você abrir em Gálatas capítulo 5, ele fala assim, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, paciência. Tá? Isso são obras do Espírito Santo que é presente em qualquer lugar onde Deus se faz presente, onde Deus se revela na vida das pessoas. Por outro lado, ele fala que a obra da carne é o quê? É idolatria, feitiçaria, ira, divisão, né? Inveja. Tá? Tudo isso é fruto da carne. Mas o fruto do Espírito é justamente isso, é alegria, gozo, paz, amor. Tá? Então, essa era aquilo. Versículo 5, ele diz assim, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Lembre-se de onde caiu, arrependa e pratique as obras do princípio. São palavras que Jesus tem a essa igreja. Lembre-se de onde caiu, pratique as obras do princípio. Tá? Você se lembra quando você chegou aqui? Você se lembra o que te fez decidir a congregar aqui, a continuar aqui? O que você sentiu naquele momento quando você chegou? O que é aquilo que tocou em você? Qual é a atitude? Quem foi a pessoa que tocou na sua vida e fez decidir você procurar, buscar mais a Deus? Tá? Aí você vai falar, mas com o passar dos tempos as coisas vão mudando, a rotina vai se tornando uma coisa constante. Tá? E você fala, no começo era legal, tudo era novidade, as pregações eram diferentes, as músicas eram legais, o louvor, tudo parecia novidade para você. Mas com o passar do tempo, você começa a achar
porque é tudo igual, é tudo mesmice, tudo acontece da mesma forma, as pregações têm o mesmo formato, as músicas têm a mesma forma, tá? Mas eu quero dizer que nós, seguir a Deus é também seguir dentro dessa rotina, tá? Aquilo que o pastor Paulo falou, de que as igrejas que, né, fazem, como é que é, parede preta, pastor, como é que é, depois tem luzes escuras, tem igreja pet, né? Se tudo isso não é para adorar a Deus, não adianta. Se faz as coisas somente para agradar as pessoas, e somente por um modismo, ou somente para quebrar a rotina, né? Você fala, não, vamos mudar aqui, tem que fazer diferente para não ter rotina. Mas eu quero dizer que seguir a Deus é rotina, tá? Seguir a Deus não é fácil, pessoal, mas é rotina. É ler a Bíblia, orar e frequentar, vir domingo aqui. Encontrar com os irmãos, congregar com os irmãos, abraçar os irmãos, por mais que eu não abrace muito aí, tá? Mas é isso. Isso é rotina. A nossa vida é feita de rotinas, tá? E o mais difícil é batalhar dentro dessas rotinas. O nosso tempo, ela conspira justamente contra a rotina. O nosso tempo luta e conspira contra essa permanência, né? Você falar assim, puxa, ficar tantos anos casado com a mesma esposa, com o mesmo marido, para quê, né? Tem tanta gente aí e tal. Então, as coisas são assim. O nosso tempo luta, puxa, hoje não temos muitos empregos, né? Mas tudo bem. Mas para que você vai ficar 20, 30 anos, 40 anos trabalhando numa empresa, se você tem a oportunidade de experimentar um emprego novo, tá? Por que você vai ser 10, 20 anos, 30 anos amigo das mesmas pessoas? Vai conhecer pessoas novas, é isso que a gente ouve, né? E para que você vai continuar a vida inteira, o tempo todo, congregando aqui na Imel de Mogi? Vai procurar outra igreja. O nosso tempo, ela conspira assim, tá? O nosso tempo luta contra essa rotina. O nosso tempo, ele fala que a gente não deve ser fiel somente a um lugar. Mas seguir a Deus é rotina. E nós lutamos e nós trabalhamos dentro dessa rotina. Para quem gosta de atividade física, exercício físico, sabe que é rotina, né? É sempre lá, terça, quinta, sei lá, mas você vai lá constante, os resultados aparecem somente quando você vive dentro dessa rotina. E seguir a Deus é essa rotina. Eu falo para o pessoal na classe, olha, seguir a Deus não é fácil, seguir a Deus é rotina. Se você está somente achando que um dia você cansa da Imel e vai para uma outra igreja, uma hora, se você vive somente nessa rotina, você se enjoa da outra igreja também. Mas a gente tem que saber ouvir, saber o que Deus está falando, sentir a presença do Espírito, buscar a presença dEle, querer ser tocado por Ele, querer saber o que Ele tem para dizer. Outra coisa, arrependa-se, né? É tempo de você voltar. Arrependimento, quando a gente vê dentro da palavra de Deus, não é aquela coisa melancólica, triste, falar, puxa, né, tenho que me arrepender. Arrependimento, na maioria das vezes, dentro da palavra de Deus, é uma mudança de direção. Você está olhando, está focado, está caminhando num sentido. Quando a palavra de Deus fala, quando Deus fala que a gente arrepende, é que a gente acerta, ajusta, né? Olha para o lado certo e vai em direção ao certo. Não julgue, não ache que você seja maduro e sábio o suficiente, que você não precisa ouvir estudos, não precisa ouvir pregações, não precisa participar de classes. Não ache que você é capaz o suficiente para que você não precise da ajuda de um irmão, você não precise de alguém orando junto com você, que você não precise de alguém para você compartilhar as suas fraquezas e suas dificuldades. Arrependa-se. Não julgue, não ache que você é um super-homem da fé, que você pode ser independente, que você pode, não precisa vir domingo aqui, você pode somente ver pela internet. Tá? Não pense que é assim. Você precisa, arrepende-se. Busque as coisas de Deus. Ouça aquilo
que o Senhor tem para falar na sua vida. Eu queria terminar dizendo duas coisas somente, tá? Primeira, eu quero dizer que, assim como existem as 7 cartas à igreja, eu quero dizer de uma carta à igreja Aimel de Mogi. Pessoal, não existe isso na Bíblia, tá? Vai sair por aí falando que na Bíblia da igreja lá tem a carta Aimel Mogi. Não existe isso, tá? Mas sou eu, Val, falando a essa igreja de Mogi. E eu faço as palavras que são as orações de Paulo, quando ele sempre ora pelas igrejas, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus pela vida de vocês. Então, não cesso, eu não paro, eu agradeço sempre a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês estão de parabéns, tá? Seguir a Deus não é fácil, né? Mas a gente vê grandes coisas acontecendo aqui, grandes manifestações, pessoas que têm buscado realmente o Senhor. Não estou dizendo com isso que nós não temos problemas aqui, não estou dizendo com isso que a nossa igreja não tem dificuldades, né? E a própria Sandra falou, né? Quanto mais tempo você permanece na igreja, mais coisas você vai descobrindo. E às vezes você acha, puxa, né, mas nunca imaginei que aqui eu ia ver isso, alguém ia acontecer isso, alguém iria me fazer alguma coisa assim, iria me tratar daquela forma. As decepções existem, quase com certeza todos vão ter alguma decepção dentro aqui, né? As diferenças acontecem também, mas eu dou graças a Deus e vocês estão de parabéns. E a minha palavra é: permaneçam fiéis ao Senhor. Lutem dentro dessa rotina. Continuem fiéis ao Senhor. Busquem o Senhor. Procure saber o que Deus tem para falar para a vida de você. Procure ser dirigido por Deus. Procure para que o Espírito Santo possa dirigir. Busque manifestação dEle. Busque a direção dEle na vida de cada um de vocês. Tá? Versículo 7, ele diz uma coisa muito importante. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Parabéns, porque eu vejo muitas vezes pessoas comendo da árvore da vida aqui. A igreja é uma igreja que tem que ser uma igreja que dá de comer da árvore da vida. Não pode ser uma igreja que faz a árvore da morte. Tá? É uma igreja que pode trazer culpa, trazer medo, trazer temor, trazer o sentimento de aprisionamento. Mas é uma igreja que tem que trazer a árvore da vida. Segunda-feira, eu fui ver uma palestra. Eu vou falar aqui que é do Binho e da Mari, né? Porque era um evento público, era um aberto que está na mídia, se vocês procurarem. Então, não foi uma reunião assim de grupo fechado e tal, que a gente sempre preserva aquilo que é falado dentro dos grupos. Então, por isso que eu estou citando o nome de vocês aí e tal. Né? E eu achei muito legal, foi um testemunho do Binho e da Mari. A Mari não falou, o Binho não deixou a Mari falar, mas eu sei que era um testemunho dos dois. Né? Eu achei muito, foi muito bom. Né? E eu achei legal assim, porque muitas vezes a gente ouve testemunhos assim que falam assim: antes eu fazia isso, aí depois que eu vim para a igreja deixei de fazer isso porque eu achei que era errado. Né? Antes eu gostava de fazer isso, mas agora eu estou na igreja, então desisti de fazer isso porque eu acho que não é bom. Agora eu só faço isso, não faço aquelas outras coisas, porque agora eu sou membro de uma igreja, eu ouvi de Jesus. E não, foi uma coisa assim que ele falou assim, das coisas que Deus tem revelado. Né? Ele falou muito de briga com Deus, né? E o Binho até falou que hoje briga mais com Deus do que antes. Né? E é verdade, antes ele não brigava com Deus porque ele não ouvia Deus, ele não falava com Deus. Mas quando a gente busca o Senhor, ele relaciona e a gente briga com Deus mesmo. Né? A gente lança diante do Senhor as nossas dúvidas, lança diante do Senhor as nossas indignações,
e a gente ouve o Senhor falando. E é legal porque isso é comer da árvore da vida. É encontrar o caminho em que Deus te fala, encontrar o caminho que Deus guia na sua vida. Tá? E a segunda coisa, eu queria chamar o pessoal do louvor, nós vamos cantar mais uma vez um cântico, né? E a segunda coisa que eu queria deixar para vocês é a última pergunta que Jesus fez para Pedro. Qual foi a última pergunta que Jesus fez para Pedro? Vamos lá, qual foi, pessoal? Tu me amas, Pedro? 3 vezes Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? E essa é a pergunta que Jesus faz a todos nós. Todo momento Jesus pergunta para mim, Val, você me ama mesmo? Tá? É a pergunta que Jesus faz hoje, né? Fala, Priscila, você ama Jesus? Né? A cada um de vocês, Deus tem perguntado, você ama a Deus de verdade? Você realmente ama a Deus? Eu amo minha esposa, né? Ela está até assustada e tal. Esse mês nós completamos 25 anos de casado, né? São 25 anos que a gente está junto, e esse amor a ela é que me faz lutar para que a gente permaneça casado. Amo meus filhos, amo a Renata, amo o Rodrigo, a gente fala que a gente não sabe o que faz por amor aos nossos filhos, né? Amo correr, adoro correr, e por amor à corrida eu acordo cedo, 4, 5 da manhã às vezes, enfrento frio, enfrento chuva, enfrento dores, né? Enfrento preguiça, mas eu amo correr. Porque quando você ama, você faz. Quando você ama, você busca. Quando você ama, você não mede aquilo que vai acontecer com você. E se você ama Jesus de verdade, Jesus é aquilo que a gente sempre canta, você ama Ele, você não mede também, você não fica, sei lá, barganhando, né? Mas a gente vai nas cabeças com tudo. Então, é a pergunta que Jesus faz a cada um de vocês hoje. Você me ama? Com certeza, Pedro não ouviu somente essa pergunta, somente nas 3 vezes que Jesus falou direto quando ele estava. Se você sabe do final, como foi o ministério da vida de Pedro depois, acho que para cada decisão que ele tinha que fazer, para cada passo que ele tinha que fazer, ele lembrava dessa pergunta que Jesus fez a ele. Você me ama? Porque se você ama a Deus, se você tem um coração voltado para Ele, eu sei que você vai permanecer sempre fiel a Ele e vai lutar contra tudo isso. Pessoal do louvor, por favor. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar mais uma vez esse cântico. E eu vou passar para o pastor Paulo.